demonstrando a minha fé. Vou subir a penha a pé para fazer minha oração. Vou pedir a padroeira numa prece derradeira que proteja o meu baião. Penha, penha, eu vim aqui me ajoelhar. Venha, venha, trazer paz para o meu lar. Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar, mas de bênção padroeira a essa gente brasileira que quer paz para trabalhar. Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar, mas de bênção padroeira a essa negra brasileira que quer paz para trabalhar. Moço, cuidado com ela. Há que se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagina uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço, que às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera, essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia, barriga cresce, explode humanidades e ainda volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que está. Cada palavra dita, homem, antes de dizer, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. A mulher está acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço, quando você pensa que escapou, é que chegou sua vez. Não, porque eu sou muito sua amiga, que eu estou te falando na Vera. Eu conheço cada uma, além de ser uma delas. Você, que saiu da fresta dela, delicada força quando voltar a ela, não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, e já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida, e outras vezes várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, porque você tem uma cobra entre as pernas, cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca, você que não sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado, meu cão, tão preocupado em rosnar, ladrar e latir, esquece de saber morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de vaca e galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar da vaca? O que você tem, eu vou dizer, e você não se queixe. Vaca é sua mãe de leite. Vaca e galinha não ofende. Vaca e galinha enaltece, elogia. Oh, meu Deus! Comparando rainha com rainha, ovo e leite, pensando que está agredindo, que está xingando um palavrão imundo. Tá não, homem. Está citando o princípio do mundo. Ah, esse poema foi tão importante tê-lo feito. É um prazer abrir esse nosso encontro aqui no canal Aurê, nesse, para mim, a, a, a mulher negra, mesmo quando não é comemorada, é dia dela todo dia. Sem ela o mundo não vai, não anda.
Então, eu quero dar meu boa noite, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos todos aqui nessa grande mesa, né, virtual, fazendo uma resistência, né, batendo os nossos tambores, porque não sangra É engraçado, não sangra a luta da paz, pela paz, sabe? Não faz a produção da paz, quero dizer, não faz o estrago no sentido trágico físico, a olhos nus, né? Além disso, não faz barulho, né? Mas nós estamos lutando, tem efeito que a gente faz. Eu sou Elisa Lucinda, tenho quase 2 dúzias de livros publicados. Eu estou doido para chegar em 2 dúzias. São 19, mas eu acho tão bonitinho, dúzia. Acho tão lindo dúzia. Eu acho que tem uma dúzia e meia. É bonitinho, né? Eu adoro essa primeira conta da minha vida, foi dúzia, eu acho. Quando nem sabia, né? Fazer contas. Sou escritora, cantora, sou atriz, enfim, eu sou uma artista e, sobretudo, sou uma mulher negra. E tudo que eu faço, falo, escrevo, exerço, é marcado por uma existência dentro de um corpo negro numa sociedade racista. O impacto dessa verdade e outras coisas que podem também, que também fazem de mim o que eu sou e que nem sempre também são ruins, né, formam a minha literatura, a minha arte. E o motivo de eu estar aqui é muito legal ter esse espaço aqui. Te convido a acompanhar comigo uma importante discussão, vamos falar sobre a oportunidade e o desafio. Que oportunidades são essas e que desafios são esses, né, dessa mulher que move o mundo. As mulheres negras, elas estão trabalhando na base. Se a gente para mesmo, para tudo. Embora a gente não tenha programas de TV com negras cozinhando, né, praticamente, se parar para a cozinha, para o cuidado com filhos dos outros, para as escolas, né? Angela Davis foi a primeira a dizer isso, né? E é uma imagem que a gente não pode esquecer. A gente tem desafio e a gente tem obrigação de criar novas oportunidades. Se você ainda não conhece o nosso canal Aurê, eu vou te explicar. É um projeto de iniciativa do Ministério Público do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, e busca fortalecer a cultura e as tradições dos indígenas, quilombolas, negros, pessoas de religião de matriz africanas, ribeirinhos e pessoas que vivem em periferias. Para você entender melhor, o MPT é uma instituição independente, ou seja, tem nada a ver com governos. Não depende dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Faz parte do Ministério Público da União. Foi criado para impedir abusos no mundo do trabalho. É bom que a gente saiba que tem essas instituições democráticas à nossa mão, né? A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, minha querida OIT, foi fundada em 1919 e é a única estrutura tripartite, ou seja, é a única agência das Nações Unidas com uma estrutura tripartite. Isso quer dizer que representantes de governos, trabalhadores e empregadores são parte da organização e tomam suas decisões em igualdade de condições. Também a desigualdade, existe uma desigualdade estrutural, por incrível que pareça, né? Então, quando a gente tem uma instituição que já na sua estrutura é igualitária, a coisa fica outra, né? Ficamos mais perto do tal mundo melhor. A missão da OIT é promover a justiça social e oportunidades para que todos possam ter acesso a um trabalho decente
e produtivo, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. Já a Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, que também faz parte da ONU, foi criado para defender e proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. E são essas três instituições que tiveram a iniciativa de criar o AURE. Se você quiser saber mais sobre o projeto, é só ir no site, veja o endereço aqui, tá? www, você vai ver direitinho, aure.aure.com.br. E nas redes sociais do Aurei. Pode também fazer perguntas aqui no chat do YouTube sobre o tema, se você tem um trabalho bacana de inclusão, né? É bom que a gente saiba, é preciso produzir boas novas. São tambores que saem daqui do canal Aurei. Bom, no último domingo foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha, data reconhecida pela Organização das Nações Unidas, a ONU, desde 1992. Aqui no Brasil, no dia 25 de julho, é comemorado também o Dia Nacional da Mulher Negra e de Teresa de Benguela, que viveu no século XVIII e foi líder do quilombo de Cariterê, e Teresa é considerada Quariterê. E Teresa é considerada um dos principais símbolos de resistência e liderança nas lutas das mulheres negras no país. Por isso tudo, no Julho das Pretas, como é chamado carinhosamente esse mês, o Aurê trouxe para discussão as oportunidades e desafios das mulheres negras. É importante que a gente saiba, assim, é verdade, nas estatísticas provam, não deixam ninguém mentir, que a gente está em condições indignas na sociedade. Indignas. A relação com o homem, a relação com a mulher branca, com o homem branco e com o homem em geral é impressionantemente desigual. Né? A luta não é de agora. As dificuldades, as superações e as conquistas das mulheres vêm de longa data. Apesar disso, ainda há muito a ser falado sobre o tema e muito a ser conquistado. Prova disso é o levantamento de 2019 do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que revela que as brasileiras recebem 22% a menos do que os homens no mesmo cargo no Brasil. E apenas 34,7% dos cargos gerenciais são ocupados pelo sexo feminino. Quando a gente fala de mulheres negras, a situação é pior. Quase 20% das mulheres negras trabalham no serviço doméstico. Uma em cada duas pessoas negras está no mercado informal. E nesse mercado, as mulheres negras estão geralmente trabalhando no serviço doméstico e sem carteira assinada. Para falar mais sobre esse assunto, eu tenho a honra, toda hora eu balanço aqui a câmera, desculpe. Para falar mais sobre esse assunto, eu gostaria agora de ouvir a procuradora do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro e integrante da Comissão de Equidade e Gênero do MPT, Silvana da Silva. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, querida Elisa Lucinda, sou sua fã, quero registrar aqui. Você é linda. Todas as suas obras, né? Não é? Você tem uma multifacetária, assim, como artista, né? Muito, muito dedicada também aos nossos projetos, às causas do MPT, né? E quero agradecer ao canal Aurê por mais essa oportunidade de estar participando de um evento. E nesse dia, né, que a gente faz homenagem às mulheres negras, né, visivelmente, para mim, é muito relevante. Boa noite aos telespectadores, às colegas aqui integrantes da mesa. Boa noite. Então, em relação ao tema propriamente dito, as mulheres negras no mercado de trabalho, eu sou atuante de um grupo de trabalho que é o GT de combate ao racismo e à discriminação, junto ao MPF, e esse tema está muito caro e muito pulsante na minha atividade hoje, e o fato é que as mulheres negras elas
elas acabam sendo propulsoras da emancipação da mulher branca, né? Porque, à medida em que, mesmo Lucinda fala, que sem ela a escola para, os lares param, né? A vida do cuidado das crianças, das famílias, param, porque a mulher negra ela tem uma ocupação informal. Então, o que quer dizer isso? Ela está ocupada, mas com relações de trabalho sem garantias de legislação, direitos sociais, né? Sem garantias que lhe permitam ter um problema de saúde, ter uma seguridade, uma aposentadoria. Então, essa informalidade, ela tem reflexos, né? E são condições decorrentes da nossa história de escravidão e de luta e dessa libertação né, dos escravos, ou o término da escravatura, mal concebido. Né? Foi uma ruptura de status quo, em que o negro deixa de ser coisa, né? Cativo, e é liberto ao léu, sem nenhuma condição de vida, e após essa libertação, as condições de vida lhes são tiradas da mesma forma, quando não lhes era permitido transitar, estudar, trabalhar, não lhes foram, né, dispensados nenhuma condição de vida, de sobrevivência. Dessa forma, nos aquilombamos, né? Os quilombos são repercussões dessa situação. Então, nós vemos as favelas, os negros nos locais altos das periferias, né? A gente retrata uma situação de quilombo, onde o negro ele é apartado da sociedade e a mulher negra ela vem nutrindo, né, a família com melhores condições de vida, e a gente vê que essa situação ela demanda o quê? Ações afirmativas, ações inclusivas do governo, né, ações da sociedade, no sentido de reconhecer, de propulsionar essa situação da mulher, né? A mulher, ela geralmente ela está em trabalhos subalternos, né? E também com subrepresentação. Né? A gente vê que nos postos de mando, nos postos de gerenciamento, as mulheres Ela nunca negras, está. elas não situam. É raro, né? É um percentual Raríssimo. altíssimo. Né? Uma E uma situação... pergunta, uma pergunta que eu quero fazer a você, embora seja uma procuradora, mas o respeito está no meu afeto aqui. Não é desrespeito, tá? Não te chamar de doutora, tá? Fique à É que vontade. somos o mesmo quilombo, né? Estamos lutando no mesmo fronte. Mas eu quero dizer, pergunto aqui, fiquei pensando, tem uma estrutura, né, arquitetônica. Há pouco tempo, eu moro há 3 anos aqui, fui procurar apartamento e encontrei, aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei a mesma definição, né, 2 quartos e uma dependência de empregado. É um lugar que não é chamado de quarto. E eu perguntei, então, um arquiteto, amigo meu que dá aula na PUC, e ele falou, infelizmente, Lisa, a diferença é que o quarto, a dependência, não precisa ter janela e nem a metragem mínima de um quarto, que agora eu não me lembro. Você entende? Então, é uma herança da Casa Grande, da senzala, dessa estrutura, que a gente tem dentro da nossa sociedade. Eu fico pensando até que ponto um poder como o MPT pode, por exemplo, numa relação, pode influir nessa estrutura. Por exemplo, tem muitas mulheres que vivem em situação de escravidão, né, dentro das casas, com aquela televisão ruim, né, a pior, quando dá errado aquela televisão, quando ela vence, dão para ela não casou, tinha aquela preta velha, morando, me se sentindo devedora. Existem muitas situações dessas aí no Brasil, dizendo que ela é da família, ela, por outro lado, não criou nenhum laço com ninguém e ficou à mercê daquela... Então, eu estou te falando isso porque me assusta a quantidade de frentes que nós temos, sabe? Então, por exemplo, quem está numa situação dessa, ela teria que provar isso, que ela vive assim, ela mora lá, ela tem folga,
quantas horas ela trabalha, assim, ela pode, como ela faz, essa que está nos ouvindo, por exemplo, agora, vai que, né? Olha, esse aspecto que você tocou é muito interessante porque hoje nós estamos nos deparando com situações que são antigas, né, mas tuteladas atualmente, que é o trabalho escravo doméstico, né? Muitas Uhum. mulheres do interior do país, porque o MPT há muitos anos trabalha com trabalho escravo e geralmente essas diligências, essas medidas relacionadas ao trabalho escravo, a própria legislação, ela evidenciava o trabalho nos meios rurais, né? De uns tempos para cá, também nos meios urbanos, em grandes é, fábricas de têxteis, de roupas, né, com pessoas também estrangeiros em péssimas condições, né, não está só ligado ao trabalho escravo à pessoa negra, Uhum. mas qualquer pessoa que seja precarizada e aviltada na sua condição humana no âmbito da relação de trabalho, né? Então, quando se fala em trabalho doméstico, existe esse liame muito difícil, né, onde a pessoa ela está inserida naquela família e esquece E é que a tudo que ela tem, doméstica né? e ela tem um regramento, ela tem uma legislação que respalda a condição de trabalho dela, limites de jornada, gozo de descanso semanal, né, nos finais de semana, enfim, prioritariamente, mas tem toda uma legislação, embora essa legislação tenha sido promulgada muito recentemente, né, dentro da nossa história, da nossa sociedade, é uma lei, se não me engano, não tem 10 anos, eu não lembro agora, mas é uma Não lei é muito do governo, recente. das domésticas, não é do governo Dilma? Acredito que sim, eu posso ter A fugido PL aqui, das mas é domésticas, uma eu lei acho que sim. recentíssima e que veio muito tarde, né? Então, as domésticas têm toda uma legislação. E esse vínculo familiar, né, ele acaba fragilizando muito a mulher que está no seio dessa família. Então, esse trato com afeto, com carinho, acaba desmascarando uma relação de emprego que está ali na realidade. E acaba sendo uma relação de Hum, exploração, né? Onde a pessoa não tem o liame da vida pessoal para a vida de trabalho, né? Isso daí é hum, muito importante. O trabalho não pode ser um invasivo, um, uma relação que suplante a personalidade da pessoa, a vida, né, a pessoalidade da pessoa. Isso tem que estar bem resguardado sempre. doutora Silvana, eu quero te perguntar uma coisa. É uma última perguntinha. Como é que o Ministério do Trabalho pode fazer, ou faz, eu não sei, para determinar é, inclusões no quadro de funcionários, por exemplo, ter negros no quadro de funcionários, mas não só em posições subalternas? Existe um jeito de legislar isso? Como é que isso está? Mulheres. Alô? Ah, Oi, fala. eu não sei se é Desculpa. meu áudio, meu vídeo gravaram, mas estou aqui. Então, Elisa, nós temos situações que são situações promocionais de trabalho, onde o Ministério Público desenvolve projetos, né? Nós temos projeto de inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho. Nós temos também atuações que visam a efetividade das cotas no serviço público, né? E Uhum, também a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê diversas ações que são de incumbência também da sociedade civil, não só do governo, não só do Ministério uhum. Público, mas todos nós. Eu vou dizer um exemplo aqui da Magazine Luiza, que aferiu dentro do seu meio corporativo que, de fato, não tinha negros numa proporção igual ou próxima aos negros na sociedade. Isso daí revela o quê? A política da empresa está discriminatória, ela não está fazendo uma inclusão dos negros como ele é retratado socialmente, né? Então, a Magazine Luiza ela fez um ingresso por cotas de pessoas negras, é uma medida que foi recebida, né, com muito elogio, inclusive do Ministério Público do Trabalho, mas também com muitos ataques, porque a gente vive numa sociedade racista e numa
né, numa estrutura racial, né, no racismo estrutural, no racismo institucional, ou seja, o racismo ele está enraizado em todos os meios sociais, né? Então, ao empregador, a cada um de nós, a gente tem que olhar práticas discriminatórias nos ambientes, né, nas televisões. A atuação do Ministério Público ela se revelou nesse aspecto racial quando a gente teve a novela Último Sol, não sei agora, não Segundo sei o nome. Sol. Isso. Segundo E que Sol. era uma novela que se passava na Bahia, mas que o, o corpo artístico da novela, né, na grande maioria não era negro. Então, por que isso, né? É a representação, a cultura do negro que está sempre, né, Claro. tentando ser minimizada, desvalorizada, e isso tem até um sentido proposital, né, de manter essa subalternidade que foi a escravatura, de manter essa situação de que o negro tem um lugar diferenciado, mas isso é uma ilusório, né? Não podemos comprar essa ideia. Que bom, querida, muito bom. Muito bom também saber que nós não estamos sós, né? E que as instituições, algumas, eu acho que fortes instituições brasileiras democráticas estão funcionando. Essa é a grande força do momento, né? Que a gente vive agora. Obrigada, Silvana, por suas palavras, sua beleza, sua serenidade, e principalmente por ser uma mulher negra, procuradora, né? Um lugar que precisa mesmo se encher de negros. A justiça brasileira precisa ser muito bem representada, mais representada por nós. Bom, é importante lembrar que você pode denunciar qualquer violência e preconceito no Disque 100, nos canais de denúncia do MPT e do sistema IP.barra. Tá? Os endereços estão aqui na tela, tá? Mas também estão na aba Fale Conosco, tá? Do site do Aure. Bom, a gente já falou que quase 20% das mulheres negras trabalham como faxineiras, funcionárias do lar. A dificuldade é grande, uma delas, principalmente durante a pandemia, é com quem deixar os filhos, né, para ir trabalhar. Vamos voltar aqui para o dia 2 de junho de 2020, quando uma tragédia mobilizou o Brasil e profundamente meu coração. Naquele dia em Recife, Mirtes Renata, que trabalhava como funcionária do lar, tinha levado o filho para o trabalho, porque a creche estava fechada em plena pandemia, né? Para sair com o cachorro dos patrões. Ela então deixou o pequeno Miguel Otávio, com a dona da casa, Sari Gaspar Corte Real. Guardem esse nome. Miguel, de apenas 5 anos de idade, saiu do apartamento e entrou no elevador à procura da mãe, e o botão desse elevador foi apertado no 9º andar. Eu até escrevi uma crônica chamada 9, o botão da morte, que isso foi definitivo. Né? Ela apertou o botão do 9º andar, ele não teria altura para apertar, do edifício, e caiu de uma altura de mais de 20 metros de altura. Né? Uma história muito triste. A mãe de Miguel Otávio, Mirtes Renata, está aqui com a gente, mais forte do que todas nós juntas. Ela transformou seu luto em luta. Não é fácil. Deve ter tido vontade de morrer também. Hoje, Mirtes é estudante de Direito e trabalha na ONG Curumim, que faz campanhas pelos direitos da mulher e combate ao racismo. Minha queridíssima Mirtes, seja muito bem-vinda. Boa noite, Elisa. Muito boa noite a todas que estão aqui com a gente hoje nessa live. Boa noite a todos que dedicam um pouco do seu tempo para estar aqui nos acompanhando e no final dessa live vai compartilhar com seus parentes e amigos para poder se informar melhor, obter mais conhecimento diante do assunto que a gente vem conversando aqui hoje. Mirtes,
a coisa que eu pergunto a você aqui, porque é muito difícil, né? Isso acabou comigo, acabou. Inclusive, tem uma música que eu depois quero te mandar, feita por um grupo chamado Agora que... Não, é Samba que Elas Querem, mas é linda a música que elas fizeram para o Miguel. Linda, uma música incrível. E esse assunto mexeu muito comigo, que eu considerei doloso. Eu queria, se eu fosse promotor do caso, eu gostaria de provar que o crime foi doloso, né? Porque essa apertada no nono andar, eu não consigo explicar. E eu queria saber, então, né? Uma mulher confiou o filho a outra mulher e foi traída, né? Toda pessoa sabe que a coisa mais preciosa que você tem pode ter do outro filho dele nas suas mãos. Eu queria que você contasse para a gente como é que você fez, como é que aconteceu dentro de você, que você transformou essa dor em força para ajudar outras mulheres. Quando é que virou essa chave, assim? Porque eu acho que no primeiro momento você deve ter ficado sem chão, né? Conta para nós, se você puder. Foi bem difícil para mim ter que lutar para que a justiça seja feita pela morte do meu filho. Como você falou, ela não apertou o botão do nono andar, ela apertou o botão da cobertura, um andar muito além diante de um prédio de 35 andares. Miguel só Meu parou no nono Deus! porque ele apertou o botão e caiu. Ele estava à minha procura e isso foi negado a ele. Esse direito de ter a mãe dele ao lado dele foi negado. Estava trabalhando naquele dia, num período que não era nem para eu estar trabalhando, era para eu estar em casa, me resguardando meu filho com relação a esse vírus terrível que vem devastando o nosso povo, porque quem mais sofre com esse vírus é o povo negro, está atingindo mais o nosso povo negro. E diante dessa tragédia eu tive que levantar a cabeça e lutar. Eu não vivi o luto pela morte do meu filho, e eu tenho até medo das consequências diante disso. Já passou na cabeça, assim, de me matar, de tudo, porque é um sofrimento muito forte, é uma dor muito forte, que as pessoas dizem, eu até imagino, eu disse, é melhor nem imaginar, porque é pior do que você imagina, a dor da perda de um filho, e ainda mais da forma que eu perdi, em todas essas circunstâncias. E, diante de tudo isso, as pessoas me veem como um exemplo de luta, de força, de resiliência. Eu não queria ser um exemplo dessa forma, eu queria ser exemplo de qualquer outra coisa, mas não diante do que aconteceu. Como é que você Mas teve a se é para ideia? servir de exemplo... Desculpe, eu não queria te cortar e te cortei. Mas como é que você teve a ideia de fazer faculdade, de estudar? Como é que aconteceu? Como é que foi? Eu já queria estudar, já queria fazer faculdade, eu estava aprendendo a fazer administração, já estava até me organizando para isso, para buscar algo melhor para o meu futuro e para o futuro do meu filho. E diante dessa situação toda, com o racismo, o classismo dentro do processo Miguel, eu me vi no direito de fazer faculdade de Direito para entender melhor a questão do andamento do processo e lá na frente poder ajudar outras mães a não passar pelo que eu venho passando hoje dentro do judiciário pernambucano, que está agindo de descaso dentro do processo Miguel. Então, eu lá na frente eu quero ajudar outras mães, eu vou advogar, depois eu vou fazer concurso para ser promotora ou juíza, ocupar um lugar Muito que vai bom ser você meu, um lugar de decisão, para ajudar outras mães. Muito bom você falar isso aqui, porque se o judiciário está com má vontade com o processo, existem instâncias maiores. Aqui você tem pessoas que podem te orientar, sabe? E seu caso é um caso que comoveu o Brasil, sabe? Use esse seu lugar, né? Você sabe disso, você é uma mulher inteligente. E com quem que eu vou falar, entendeu? Porque não dá para ter descaso com esse caso, é uma tragédia, né? Então, acho que eu estou Mas está tendo impressionado, descaso. assim. Já tem quanto tempo? Um ano? Infelizmente,
um ano e vai fazer 1 ano e 2 meses já. Mesmo o caso de Miguel sendo um caso emblemático, o caso de Miguel tomou uma proporção internacional, está havendo sim um descaso dentro dele. Um dos fatos mais fortes que aconteceu é ouvir uma testemunha de defesa dela de forma sigilosa dentro de um processo que não está em segredo de justiça. Então, a gente está correndo atrás para anular isso, para fazer de forma certa. A gente pediu a anulação da oitiva dessa testemunha para que seja refeito o ato de intimar, dela ser ouvida, mas com a presença dos meus advogados. O Ministério Público daqui de Pernambuco já aceitou a anulação. Só que o juiz, pelo certo, né, após 8 dias, era para ter dado a resposta dele. Mas já vai entrar para 2 meses e o juiz não se pronunciou em nada. O processo passou um mês com a assessora dele. Estou, sim, com bons advogados. Mas sim, estou com meu advogado, o doutor Rodrigo Almendra. Estou com o advogado também do GAJOP, que é o Gabinete Jurídico daqui de Pernambuco. Eles estão em cima, fazendo cobranças, mas, infelizmente, o juiz não deu a resposta ainda. Mesmo a gente cobrando. Teve a Semana Internacional Menino Miguel, a gente cobrou. A gente vem cobrando nas redes, cobrando lá no judiciário, na vara da criança e adolescente, e o que predomina é o silêncio. O que está predominando é o silêncio. Eles querem me cansar. Oi. Eu posso falar justamente... eu queria claro. o seguinte, nós temos, né, na nossa estrutura judiciária o CNJ, que é uma instância que tem uma supremacia em relação a qualquer órgão jurisdicional, né, porque ele é formado por um organismo de juízes do Brasil inteiro, enfim, que faz essa análise, essa verificação, é mesmo um órgão fiscalizador, né, digamos assim, sucintamente, né, resumidamente falando, mas cabe aí intervenção junto ao CNJ, né, representação à segunda instância, nós temos alguns mecanismos para a ouvidoria mesmo, né, para poder chamar uma ordem, né, uma ordem processual, tá? Eu sugiro que vocês troquem telefones, sabe? Esse canal Aurê também para isso, para que a gente coordene nossas ações. Então, quando eu terminar, né, vamos falar com o diretor do programa, o Juliano, a gente dá um jeito de você, porque aí, né, doutora Silvana, para que... Eu me disponho a conversar, mas eu sou da área trabalhista, né? Não, eu sei, mas você pode ajudar nessa indicação. Não, essa indicação que você deu agora, você pode ser mais específica com ela depois. Sim. Né, diretamente. O Mirtes, obrigada, Silvana. Mirtes, uma pergunta. Qual é o seu trabalho na ONG com essas mulheres, na Curumim? Nas duas ONGs, no Grupo Curumim e no coletivo Afro Resistance, eu sou assessora de projetos. A gente atua com mulheres negras. A ONG Curumim, o Grupo Curumim e o coletivo Afro Resistance são coletivos feministas e antirracistas. A gente atua com as meninas e mulheres na questão da formação política e entre outros trabalhos que a gente vem fazendo com elas para deixar elas bem informadas e atualizadas da situação, dos direitos dela dentro dessa sociedade. E a maioria dessas meninas que a gente trabalha são meninas periféricas, meninas do interior do estado daqui de Pernambuco, e uma parte delas são negras. Então, a gente está fazendo essa parte de formação política para elas, com relação ao racismo, doenças sexualmente transmissíveis, direitos, até oficinas de percussão a gente está dando para elas também, para ocupar a mente dessas crianças, dessas meninas e mulheres com informações, para que elas possam levar para o futuro delas, para poder tentar sobreviver nessa sociedade tão cruel que a gente tem hoje. Para que elas possam ter, que elas fiquem, como a gente disse, elas estarem bem sabidas diante de vários temas, para poder elas saberem responder bem e poder sobreviver. Olha, Mirtes, meu máximo respeito, Mirtes Renata, um nome importantíssimo para nós, Madandara. Nosso povo é marcado, infelizmente, por muitas tragédias da fome, da miséria, do abandono, do desamparo civil.
Agora mesmo em São Paulo, uma amiga me contava, uma motorista de um filme que eu estava fazendo, e a motorista me contou que o filho de 22 anos estava dormindo no ônibus, indo para o trabalho, e acordou com a passageira do lado dizendo que ele tinha roubado o celular dela. A sorte é que o motorista conhecia e falou, não, esse cara vai todo dia, esse rapaz vai trabalhar. Eu conheço ele falou, estava dormindo, minha senhora. Bom, fizeram um furdunço no ônibus e, claro, o celular estava dentro da bolsa dela. Então, a nossa gente é achincalhada, desrespeitada e assassinada, né? Todo mundo que é mãe de um filho preto tem medo, né? Tem medo. Meu filho anda arrumadinho, anda limpinho. Nossos pais, né, com esse cuidado com a gente, toda a família sabe disso, né? Passa um óleo, um negócio nessas pernas, para não ficar russo, para não ficar mal apresentado, né? É realmente o coração de uma mãe. Então, eu queria fazer um poema, né, que não chega nem aos pés da sua dor, mas um poema que eu fiz aqui, pensando nisso, né, nessa abordagem policial que desrespeita, que pega o menino preto. Eu me lembro quando meu filho era jovem ainda, mais jovem, tinha 18 anos, a polícia parou ele, cabelo black, falou que era aspecto suspeito. Eu perguntei que artigo é esse, entende? Então, é assim. Eu queria falar esse poema, é chamado Carta Escrita em Coração Materno. E ainda tem um epígrafe de Martin Luther King. A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Ou seja, não adianta, quando está acontecendo com a Mirtes, está acontecendo com todas nós. O mundo todo fica injusto. Não é só aquele pedaço, sabe? Espero meu filho amado voltar da rua. É noite. Lindo, estudado, sábio, impecável brasileiro em construção poética de boa massa. Meu menino, meu sarará, que foi trabalhar com o cinema dele nessa noite escura de chuva forte. De longe eu o amparo, meu rapaz, minha ternura, minha recompensa, meu presente de esquecer todas as agruras, prenda que dá melhor valência aos esforços do viver e oferece preciosa colheita ao ir e vir do plantar. Espero meu filho, é noite. Muitas mães em suas casas falam comigo agora, falam comigo sem saber, esperam como eu, seus filhos expostos, como o meu, a esse extenso desamparo civil. Apenas eu escrevi primeiro, sou uma mãe do Rio de Janeiro, é que eu sou uma mãe do Brasil. Então, aqui é uma poesia para me despedir aqui do nossa primeira parte aqui do nosso bate-papo. Muito uma honra para mim estar em presença de sua força. Muito por causa dessa força, apesar de tanta dor, por causa dessa força é que nós estamos aqui. Porque há 500 anos querem acabar com a gente. Meu máximo respeito, Mirtes Renata. Sororidade. Muito obrigada. Ai. Bom, obrigada, tá, querida, por sua presença. Vamos receber agora, para conversar conosco, a EQED, Letícia Gambeleger, que integra a Rede de Mulheres Negras da Bahia. Bahia! Seja bem-vinda, EQED. Olá, boa noite. Bem, no dia 14 de maio, eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo, em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem ter o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bola para sobreviver.
Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, meu corpo é luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu para entender a mensagem? Se ligue no Ilê, se ligue no Ilê aí. Repare como é belo, nosso povo é lindo. Repare que é o maior prazer, bom para mim, bom para você. Estou de olho aberto, olha moço, fique esperto, que eu não sou menino. No dia 14 de maio, Lazo Matumbi. E o Lazo é maravilhoso. Que voz, que é aquilo? Que é? De onde é que vem tal som? Da ancestralidade que todas nós carregamos. Sim, claro. É uma pergunta que sabe a resposta, né? Querida, eu fico achando que todo o mal do mundo vem da gente, não nós, os povos originários, né? Os indígenas e os negros, o nosso pensamento do mundo, a filosofia Ubuntu, nosso pensamento coletivo e acolhedor, coletivista e acolhedor, não entrou na gestão do mundo, não está na mesa do mundo, sabe? Não é tanto que a gente não são os nossos ensinamentos que estão nem nos restaurantes chiques, sabe? Nas casas. Um dia eu fui numa feijoada numa casa rica, a feijoada foi marcada para 12:30. Eu cheguei 2 horas, num sábado. Acabamos de retirar a feijoada. Como a ambrosia. Que isso? Feijoada se retira? Se casa de preto é diferente. Feijoada não acaba até o último convidado. Como, eu não sei. Mas é o tamanho do coração. Então, assim, eu fico achando que o terreiro da aula de acolhimento, né? Você chega num terreiro, não precisa dizer se você é evangélico, batista, católico. O terreiro não te pergunta isso. O terreiro, o que é, meu filho? Vem cá, meu filho, vem cá, me dê um banho nesse menino. É assim, né? Então, o terreiro dá aula de acolhimento, de tolerância. Quer nem saber se você é gay, se você é lésbica, isso não importa, se é mãe de santo. Ninguém tem nada, isso não compromete o sagrado. Pelo contrário. Enfim, há muitas lições que a gente pode ensinar para o mundo pelo fundamento das religiões de matriz africana. Eu pergunto a você, como é que a gente faz para avançar nesse lugar? Porque, por exemplo, não entra pai de santo e mãe de santo nas cadeias, oficialmente. Entende? Mas o pastor é bem recebido. Tem uns lugares onde a gente não chega, né? Mesmo que que tem alguém que necessite lá dentro. Então, eu queria saber de você, que é uma EQED, alguém que sabe do que eu estou falando, como é que a gente faz para avançar no momento de tamanho retrocesso? Elisa, e a todas as minhas irmãs que estão aqui dividindo esse espaço comigo, todas e todos que estão me ouvindo, me vendo e nos sentindo, né, nesse momento. Peço permissão para poder falar para todas as pessoas que estão aqui, porque quando a gente se permite ouvir, não só escutar, mas quando a gente se permite ouvir a outra pessoa falando, a gente está permitindo que aquela pessoa entre no que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa cabeça, porque a gente está ouvindo. Né, Elisa, os nossos valores civilizatórios, eles são milenares, mas eles não interessam a construção social que está posta aí.
né? Nós vivemos num sistema capitalista onde tem como um dos maiores pilares de sustentação o racismo. O racismo, o sexismo, a misoginia, porque isso também alimenta as práticas capitalistas. Nós estamos no século XXI encontrando cenários de trabalho ainda análogos à escravidão. Então, isso é inaceitável e é impensável. Eu estou aqui hoje falando de uma coisa que eu sou, porque algumas coisas nós estamos, outra coisa nós somos. Eu sou uma mulher negra, sou uma mulher negra, gorda, candomblessista, mãe de 2 meninos negros, né, Mirtes, que mulher... Enfim... Desculpa, gente. E na minha condição de EQED, nós somos chamadas de mãe nas nossas casas de axé, porque a gente cuida. Não é mãe, desculpe, só uma pergunta, não tem nada a ver com mãe pequena, não? Não, nós, no candomblé, nas religiões de matriz africana, nós temos uma hierarquia de cargos, né? A EQED, né, eu costumo dizer que no candomblé a gente é dividido em 2 grandes blocos, as pessoas que viram no santo e as pessoas que não viram. Eu estou no lado das pessoas que não viram, que ficam acordadas para cuidar daquelas que incorporam, e por isso alguns filhos da casa acabam nos chamando de mãe, pelo cuidado. E esses valores civilizatórios que nós temos dentro das nossas comunidades de terreiro, como você falou muitíssimo bem, que a gente acolhe sem perguntar nada, a gente acolhe o ser humano. A gente acolhe o ser humano. Essa prática não interessa a esse sistema que está vigente aí. As práticas civilizatórias das comunidades, das civilizações africanas, não interessa a esse sistema que está aí posto, porque ele não é lucrativo para quem nos explora. Para quem nos explora. Então, quando você vai numa feijoada e você chega às 2 da tarde e não tem mais feijão, não tem mais a feijoada posta ali não era feijoada, ali era um feijão com carnes dentro. Porque a feijoada é feita para agregar. Arrasou. A feijoada é feita para agregar, para a gente chegar, a gente beliscar o torresmo, a gente tomar uma cachaçinha, a gente tomar uma cerveja, a gente se debochar no samba, a gente abraçar os nossos irmãos e ir comendo. Para quando ficar o pé da panela, a gente jogar aquela farofinha, aquela farinhazinha dentro, todo mundo juntar, comer e a gente terminar de tomar a saideira para ir para casa, provavelmente já de madrugada. Isso é uma feijoada. Qualquer coisa diferente disso é feijão com carne dentro. Né? E não é do nosso povo. Não é do nosso povo. Nós, quando encontramos as pessoas mais velhas, nós nos curvamos, nós pedimos a benção, porque a gente está reconhecendo que aquela trajetória está acima da nossa trajetória de vida, porque chegou neste mundo antes. Quando a gente encontra uma criança novinha, pequenininha, a gente também se abaixa para pegar aquela criança no colo, porque a gente tem a noção que é aquela criança que é a garantia daquele ancestral. Esses são valores civilizatórios nossos, mas não interessa esse sistema que está aí. Não interessa, não é lucrativo. Então, esse racismo estrutural que nós vivemos, ele nos aniquila, ele nos extermina, ele nos invibiliza, ele nos silenciam. Ele faz com que essa senhora, né, as pessoas me disseram que eu tenho que ser menos ácida, mais educada, essa senhora, né, que foi responsável pelo homicídio de Miguel, pela morte de Miguel, ela é uma mulher branca. Se fosse ao contrário, a gente conseguiria estar aqui entrevistando Mirtes? Claro que não. Claro que não. Estaria presa. Se ainda estivesse viva. Se ainda estivesse viva. Claro que não.
Letícia, queria te falar uma coisa com todo carinho, assim. Fico pensando, vendo a sua força, que a gente precisa agora. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que, muito lentamente, mas estamos sendo mais ouvidos do que éramos. Muitos amigos brancos, agora, meus, falam assim: ah, Elisa, desculpa, agora que eu estou vendo que era racismo mesmo. Tem uma camada que eu acho que esse bolsonarismo fez revelar, saiu o Carnegão do furunco. Então, eu acho que também é hora da gente avançar no sentido de uma contracultura. Por exemplo, será que está paralisado aqui? Está tudo bem aí? Tá, para mim tá. Tá? Por exemplo, outro dia eu estava aqui precisando de uma assistente para trabalhar no meu escritório. Então, uma amiga, uma pessoa que eu conheço, ligou para mim: soube que está precisando de uma assistente, uma mulher branca. Elisa, eu tenho uma pessoa ideal. E começou a falar várias qualidades que para mim não serviam, mas eu fiquei querendo ser delicada. Mas não tinha nada a ver com o que eu precisava. E ela falando, você vai adorar, ela é ótima, tal. Você vai ligar para ela? E eu precisava sair daquela situação, sabe? Que ela me colocou, porque eu não me interessei pela pessoa que ela estava indicando. Aí eu disse assim: vem cá, eu vou ligar para ela assim, mas ela é negra, né? Ela não é branca, ela não é branca, não, é? Aí ela disse: por que tem problema? Falei: tem, ainda mais nesse caso, vai mexer com dinheiro. Desculpa, eu não me sinto confortável. Maravilha. E ela não sabia o que dizer. Eles não estão preparados para isso. E não. É hora deles escutarem. Eu não quero vingança, não, mas eu acho pedagógico, porque, de alguma maneira, os brancos conseguiram se blindar, né? Incrível, você vê que não tem nenhum suspeito na CPI, nenhum preto suspeito. A única preta que foi lá foi Jurema Werneck reinar como ciência. Soberana. Convidada. E o resto tudo branco, mas ninguém fala esses brancos não prestam, sabe? Então, eu acho que se afirmar nesse lugar, a nossa religião, nosso fundamento, sabe, candomblecista. Então, eu fico querendo ouvir de você, assim, imagino que você seja extremamente combativa, e o que você faz, assim, para destruir, ou para construir, para destruir essas amarras e construir outros códigos no seu dia a dia? Você é uma professora de história, né? Eu fico interessado em ouvir uma história que você... Sabe? Elisa, nós da Rede de Mulheres Negras da Bahia, eu também faço parte da Rede de Mulheres de Terreiro da Bahia e sou professora de história, mas eu também sou baiana de Acarajé. Sim, eu sei que é o que eu acho. Eu também sou baiana de Acarajé. E a gente, nas nossas conversas, nas nossas formações, a gente adotou uma pedagogia nova. Se chama Pedagogia do Escabriamento. É você escabriar racista. É você fazer eles passarem vergonha. Expor. Quando surgir aquela piada racista infame, você faz: não entendi. Você pode explicar aí, que eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Explique aí. É exatamente o que você está querendo dizer. Você tem que escabriar. Pedagogia do escabriamento. E na minha prática profissional, em sala de aula, eu sou professora do ensino fundamental. Então, eu estou pegando aquelas cabecinhas povoadas de informação, bombardeadas de informações. Não adianta você chegar com verdades estabelecidas, verdades prontas. Você tem que conduzir aqueles seres humanos a refletirem e tirarem suas próprias conclusões. Quando eles começam a fazer isso, eles começam a se ver confrontados com informações que eles recebem até dentro da própria casa. A semana passada, um dos meus últimos conteúdos
que eu falei foi sobre a Primeira República, a revolta da vacina. E selecionei esse assunto para esse período de forma proposital. Então, quando eu falei com eles como aconteceu a revolta da vacina no Rio, em 1904, e comparei com o período que nós estamos agora, imediatamente eles começaram a dizer, professor, então sem vacina não resolve nada. Eu disse, então. Maravilhoso. Então, é por aí. É fácil? Olha, não é. Né? Escabriamento. Eu sou desse fenômeno. No meu caso, meus amigos disseram que eu faço pedagogia do constrangimento, que é mais ou é parente do escabriamento. Isso aí. Então, e outra coisa que eu falo também muito assim, tenho falado assim, não sei quem, tarará, um amigo, uma pessoa, às vezes uma pessoa até conhecida, eu digo assim, é uma pessoa branca? Mas é uma pessoa maravilhosa. Para que também a gente compreenda. A gente ouviu isso na nossa cara. É preta, mas é limpinha. É preta, mas é boa pessoa. É sempre com esse mais. É preciso que a gente produza esse porém. Olha, eu quando for à Bahia, eu vou te ver. Quero comer seu acarajé. Quero ir no seu terreiro. Me apaixonei, que é de Letícia. Obrigada. E eu queria deixar aqui, né, pedir até a Go e desculpas que eu comecei a falar com o poema de Lazo, não estou muito abalada emocionalmente por conta de tudo isso aqui que a gente está vivendo. É impensável, seria impensável há 50 anos atrás. Quando nós nascemos, um diálogo desse seria impensável. Mas pedindo a Go e benção a todas que estão aqui, né? Sou filha de Oyá, que Oyá abençoe a todas nós, né? Porque somos realmente quem sustenta esse mundão aí. Somos nós mulheres. E o pedaço mais pesado está conosco, nós mulheres negras, né? Não porque somos super-heroínas, o fardo da super-heroína também nos é muito caro, mas é porque na hora da divisão do bolo, a gente é que passa o dedo nas migalhinhas que ficam na bandeja. Não é dado uma fatia para a gente. Apesar de ser nossas mãos que produzem esse bolo. Né? Não é à toa que o nome dos quitutes é Dona Benta ao invés de Tia Anastácia. É verdade. Quero dizer que todas serão muito bem-vindas no meu tabuleiro. Meu tabuleiro é um lugar de encontro de prosa, né? Como a gente fala nos terreiros do Cutitó, do Ejó, da conversa. Sejam sempre muito bem-vindas à Bahia, ao meu terreiro, né? Vou passar o seu desejo de visitar o meu babalorixá Newton de Ossanha, né? Eu vou com o maior amor. Que ele é uma pessoa extremamente receptiva e calorosa com todos os visitantes, como é toda a casa de axé. Calorosa com todos. E quero fazer meu minuto tiete, né? De ter feito parte de algumas atividades com você em Salvador, que eu ficava assim, gente, olha ela. Aí eu largava as coisas, ia para adjunto, ouvir, vibrar, só não lhe acompanhava cantando, porque, sinceramente, não dá, canto muito mal, né? Sou censurada na minha família, e minha família deixa eu fazer tudo, menos cantar. E dizer que isso aqui, como professora de história, isso aqui é história. A história se constrói desses momentos aqui. Então, daqui a 100 anos, nós seremos ancestrais. Mas, da onde a gente estiver, a gente vai dizer assim, olhe, aquele menino ali, ó, de 10 anos, está assistindo o vídeo que a gente fez naquele dia, naquela tarde, por aquele motivo. Por aquele motivo. E a gente tem que ter muito nítido na nossa cabeça que nós somos o conjunto de uma ancestralidade. Dentro de nós tem várias energias, várias ancestrais, que garantiram nós estarmos aqui. Nossa responsabilidade é garantir que muitos outros estejam.
né? Com Muito obrigado. menos crueldade, com menos ferida. Muito Olha, obrigada, querida. Concordo com você, é uma ciranda, né, que atravessa os tempos, e estamos vivendo tempos novos aqui essa mesa de hoje. Nós somos maioria avassaladora, somos todas negras, até a Thaís, que não parece negra, é negra. Bom, muito obrigada, querida, quero te ver logo, te abraçar, comer seu acarajé, ouvir mais a aula que você dá conversando. Bom, você aí em casa pode acompanhar tudo que é feito aqui no nosso Projeto Aurê no site. Veja o endereço aqui, tá? Olha aí a parte de cima do vídeo, nas suas redes sociais. Bom, e nas suas redes sociais. Também você pode fazer perguntas aqui no chat. Não sei como é que tá isso que eu não estou olhando. Eu estou aqui tão centrada na conversa. Agora eu vou falar com uma mulher que há mais de 20 anos trabalha com políticas públicas voltadas para a educação. Sônia Dias, formada em jornalismo e psicologia, tem mestrado em comunicação e é doutora em educação. Hoje é coordenadora de implementação de programas sociais na Fundação Itaú Social. Boa noite, Sônia. Chega aqui perto. Boa noite, Elisa. Puxa, emoção hoje. É um prazer, uma honra fazer parte dessa conversa celebrando esse Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e com esse grupo tão especial. Elisa, você é fã, aí te admiro há muito tempo, Juliana, a Mirtes, que aqui fica o meu coração, aí com ela, Equede Letícia, Thaís, toda a equipe envolvida nessa organização, e eu, desde já, agradeço aí o convite, a equipe da UER, da URI, e saúdo nossa ancestralidade e todas as mulheres negras que vieram antes de mim, antes de nós, abrindo caminhos e construindo futuros possíveis para mim e para todas as mulheres negras. Obrigada. Que linda! Poxa, nossa, que bom, que boa abertura. Eu estou querendo ver você aqui na minha tela, não estou vendo, não sei porquê. Estou por aqui. Bom, Sônia, a questão racial está na sua vida pessoal e profissional, né? Sua pesquisa de mestrado, foi sobre a articulação de organizações de mulheres negras, e no doutorado foi voltado para a educação com estudantes cotistas negros. Então, pela sua visão, que eu sei que você concorda com a Bia Ferreira, que cota não é esmola, como muitos pensam, né? Quais são os maiores desafios para os negros, e principalmente para nós mulheres negras, nessa busca por vencer desafios e conseguir oportunidades para mudar a realidade de agora, sabe? Porque agora eu sinto que é um momento diferente. É diferente, não é toda hora, já foi muito mais raro estarmos mais de 3, o quê? Sempre foi uma negra por programa para dizer, né, para constar, é uma migalhinha de representatividade para dizer, né, e tem aumentado. Agora mesmo, a semana passada, numa série que eu estava fazendo em São Paulo, que eu estou gravando em São Paulo, tudo dentro dos protocolos, todo mundo testado, vacinado, mas era uma cena em que éramos nós 4 atores negros numa cena, sabe? E assim, eu falei, eu quero aplaudir esse momento, sabe? Já foi tão raro, éramos sempre os únicos. Então, esse momento é um momento diferente, embora ainda falte muito, é um momento diferente. Eu me sinto mais escutada, coisas que eu falo há 40 anos, eu sinto que tem mais escuta hoje. Então, o que a gente faz hoje? Onde que a gente avança hoje? É bem isso, Elisa. Na época que entrei no jornalismo, nós, negros, na universidade, éramos 2% no final dos anos 80. Hoje, nós chegamos a quase 20%.
tem que avançar muito, e a gente precisa avançar para todos os cursos também, que esse é um outro aspecto. A gente precisa ter negros em todos os cursos, na odontologia, na engenharia, no direito, na medicina, em todas as ciências. Então, a gente ainda tem muito para avançar, mas, de fato, a gente já avançou um pouco. A política de cotas, as ações afirmativas têm um papel importantíssimo nisso, e também o ProUni e outras ações. No trabalho que eu fiz no doutorado, eu procurei ouvir especialmente os alunos, e eu acabei nas entrevistas ouvindo especialmente as meninas negras. Praticamente todas as minhas entrevistadas eram mulheres. E elas sempre trouxeram, e aí eu trago pela voz delas, mas todas nós conhecemos esses desafios, que além de entrar na universidade, também existe o desafio de permanecer, de aprender, de progredir nos seus estudos. Todos esses jovens, eles falam assim, o quanto eles têm que se esforçar muito mais para poder acompanhar suas aulas, para poder chegar nas escolas, nas universidades, porque muitas vezes eles moram mais longe, enfrentam mais desafios e precisam trabalhar, conciliar trabalho com a educação, têm menos tempo livre, e muitas vezes eles tiveram uma base anterior aí escolar que faz com que eles tenham que fazer mais para poder acompanhar os colegas, né? E uma das alunas que eu entrevistei, a fala dela me marcou, que ela fala assim, os meus colegas, não têm nem ideia do que eu preciso passar para chegar aqui todos os dias. Então, é fundamental que a gente garanta as condições para que esses estudantes, eles possam permanecer estudando, desde as condições básicas, as condições mínimas, que vão de alimentação, moradia, transporte, apoio para o aprendizado, para a compra de livros, para materiais, cursos de idioma. E aí a gente precisa ou de políticas públicas que fortaleçam, então a gente já tem algumas, como as bolsas para os alunos, mas isso precisa ser fortalecido, precisa ser estimulado, seja pela política pública, mas também cada universidade pode contribuir com os seus alunos, entender o que eles estão precisando, de forma que, eu vou citar aqui de novo os racionais, a gente tenha mais e mais jovens nossos contrariando as estatísticas, se formando em universidade e progredindo aí na sua vida escolar e também na sociedade por meio dos estudos. Ô, Sônia, você trabalha numa fundação social de uma grande empresa, né? Exato. Como é que é isso? No Itaú, né, social, o que é? O que funciona? O que ela pode importar a nós, mortais? O que eu tenho a ver com o Itaú Social? O que o menino lá sei lá, do Capão Redondo, o que é trabalhar nessa empresa e que função, como é que ela pode melhorar esse assunto? O Itaú Social é uma organização, é uma fundação que faz parte do Grupo Itaú. A área do Itaú Social é voltado para as políticas públicas de educação, sempre buscando trabalhar com melhoria da educação, formação de profissionais, apoiando municípios e estados, organizações da sociedade civil, mas sempre buscando o apoio e a melhoria da educação pública brasileira. Esse é o trabalho do Itaú Social. Eu lá faço a coordenação de programas que são justamente destinados aí a parcerias com secretarias de diferentes estados e aqui municípios de todas as regiões do país. Então, é uma organização que tem essa missão. Agora, é uma organização que tem procurado trabalhar com diversidade, como tantas outras institutos e fundações que têm procurado ter nos seus quadros mulheres negras. Eu mesma, quando entrei no Itaú, eu era praticamente a única mulher negra, eu continuo lá, estou há
bastante tempo, sou hoje a única coordenadora, mas desde que eu entrei lá, o número de mulheres negras contratadas e que, enfim, tem progredido aí também na sua vida profissional, também tem um número muito maior de mulheres negras. Agora, como tanto o Itaú Social como outros institutos e fundações precisam avançar nisso, né? Precisam avançar na diversidade, precisam abrir mais espaços nos processos seletivos para a mulher negra, precisam investir nas suas equipes internas, e é muito comum que se ouça, puxa, mas precisa saber inglês. Então, estimula as pessoas que já estão nas empresas, no instituto, oferece subsídio para se aprender inglês. Precisa desenvolver habilidades, competências de liderança. Tem inúmeros programas disso, estimula para que esses jovens, homens, mulheres negras, também possam avançar no seu trabalho. As empresas, todas elas, fundações ou institutos, também precisam de verdade querer construir um ambiente mais diverso, saber que um ambiente mais diverso representa inovação. Na nossa sociedade, também vai representar um desafio, porque nós vivemos numa sociedade que tem um racismo que é estruturado a partir do racismo, então não vai ser fácil. Agora, cabe a cada empresa, a cada instituto, de verdade, ter um compromisso com a diversidade, ter metas, ter objetivos e acompanhar as suas ações de diversidade para que, de fato, ela possa avançar nesse aspecto. Né? E aí, outro ponto, assim, para concluir, que é assim, que é importante que quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de racismo e das empresas, que as empresas tenham também, entendam, que a gente não está falando de um problema da população negra, esse é um problema da nossa sociedade. E as empresas, como parte dessa sociedade, também têm que dar a sua contribuição. Uma pergunta final, assim, eu estou falando, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que eu nunca vi falar nem no canal Aurê, mas por acaso estou aqui e sou uma mulher negra sem trabalho, que, sei lá, sei fazer geleia, sei bordar, não penso, não sei o que fazer com isso. E eu discuto, existe uma possibilidade da pessoa física procurar uma instituição como o Itaú Social, ou ela está sempre à mercê de programas? É uma pergunta, talvez seja uma pergunta burra, mas eu preciso saber mesmo, eu não sei. Não, de jeito nenhum, acho que é importante, e é importante que a gente tenha esses canais mesmo de comunicação. A gente tem muitas organizações, e cada uma delas com a sua missão, com o seu trabalho. Né? Lá no Itaú Social, a gente faz apoio para organizações da sociedade civil. A gente não tem ações individuais de apoio à pesquisa. Por exemplo, recentemente, esse ano, nós fizemos um edital sobre equidade racial, de pesquisa em equidade racial. Então, nesse edital, a gente apoiou estudantes, pesquisadores negros fazendo esse trabalho. Mas, de forma geral, as nossas ações são voltadas ou para o poder público, Secretaria de Educação, por exemplo, ou organizações já feitas na sociedade civil. Agora, de qualquer forma, posso deixar meu e-mail, entre em contato com a gente do Itaú Social, porque também a gente tem sempre toda a disponibilidade, enfim, de conversar, de talvez indicar alguma organização que a gente apoie e que a pessoa também se envolver e conhecer, com certeza. Que ótimo. Perdi o som? Estou te ouvindo. Agora, você está me ouvindo? Tô. Eu só ouvi até com certeza. Você falou mais? Não, acho que não. Farei aí, que a pessoa pode entrar em contato conosco, com certeza. Muito prazer mesmo. Eu fico tão feliz quando a gente junta assim, a gente vê que não somos poucas, sabe? A gente vê que não somos mais fortes do que somos, sabe? Do que aparentemente possa parecer. Aparentemente possa parecer, não sei se usa isso, mas acabei de falar. Bom,
Muito obrigada, Sônia Dias. E vamos lá. Depois do relatório da OIT de junho desse ano, depois, vê. Dados do relatório da OIT de junho deste ano apontam que, em comparação com 2019, em 2021 haverá 13 milhões a menos de mulheres empregadas, enquanto que os homens conseguirão recuperar o percentual alcançado em 2019. Isso significa que no mundo, neste ano, apenas 43,2% das mulheres em idade legal para o trabalho estarão empregadas, enquanto esse percentual sobe para 68,6% quando nos referimos aos homens. Ai, chega a me dar cansaço. Mas, felizmente, para falar sobre esse assunto, convidamos minha querida Thaís Farias, oficial técnica em princípios e direitos fundamentais no trabalho da Organização Internacional do Trabalho. Boa noite, Thaís. Boa noite, Elisa. Boa noite a tantas mulheres incríveis que vieram antes de mim e que eu pude ter a sorte e o privilégio de escutar. Que linda! Como é que a gente vai fazer? Eu morro de medo dessa estatística que eu acabei de ler. Faz previsão. Eu não quero ir para lá, para esse futuro desse jeito, não. Não, mas as estatísticas têm uma coisa interessante, porque elas chamam a atenção para algo que é muito grave e ela existe exatamente para a gente conseguir se planejar e evitar. Então, essa é uma projeção. E as projeções, elas são feitas de acordo com as ações que estão sendo feitas no momento, e a situação no momento. E ela serve para nos alertar de que as políticas devem ser fortalecidas e as ações devem ser fortalecidas. Então, é importante a gente ter esses dados, e os dados que são graves, para chamar a atenção dos poderes públicos, das instituições, dos órgãos, porque uma coisa a gente fala, olha, historicamente, em situações de crise mundial, as populações que são mais excluídas são as primeiras a serem excluídas. Isso, historicamente, em todas as situações de grandes crises, de guerras e de movimentos econômicos, os grupos mais excluídos são os primeiros a saírem do mercado de trabalho, ou sair da formalidade e ir para a condição precária de trabalho. Então, isso não é tão inesperado que a gente coloque, que a gente tenha esse dado hoje, mas é melhor do que outras situações, porque a gente já tem esse dado mais claro para mostrar. E esse dado não tem um recorte, porque o recorte, esse dado, como ele é global, ele não tem os recortes que são de cada país, de cada realidade. Porque seguramente, se a gente fosse fazer o recorte, a gente vai ver que dentre essas mulheres que estão fora do trabalho, o maior percentual é de mulheres negras. E a gente não tem dúvida com relação a isso, porque isso está nos nossos dados de estatísticas anuais, ou de 10 em 10 anos, a depender de PNAD contínua, ou do IBGE, que as mulheres negras são as que estão mais na informalidade e que recebem menos no mercado de trabalho. Então, essa realidade trágica, desproporcional, é uma realidade que a gente convive, infelizmente, há muito tempo. Mas essa crise, o que ela vem ameaçar é o progresso que a gente fez até agora. Então, isso é um fato, isso é uma realidade. Se nada for feito, a gente vai ter um retrocesso de pelo menos 10 anos nos nossos avanços pela igualdade no mundo do trabalho. Porque com essa mulher do mercado informal, ela não conta, né? Parece que ela não está nem... Ela não está no desocupado, ela até conta nas estatísticas, porque entra também a estatística dentro da informalidade. O que acontece é que tem pessoas que realmente não estão conseguindo ter renda nenhuma, e veja bem que dentro da nossa realidade do Brasil, olha como a gente impacta. A gente tem um número de famílias que são chefiadas por mulheres muito grande. E aí a gente já vê a disparidade. Quando a gente fala que a família é chefiada por mulher, significa que é só a mulher que toma conta da família. Historicamente, a gente diz que a família é chefiada por um homem, pressupõe que tem uma mulher também. Mas quando a gente fala que é chefiada por uma mulher, só tem uma mulher responsável. E no momento desse, como de pandemia, onde você tem as crianças fora da escola, onde você tem pessoas que ficaram enfermas, que ficaram debilitadas, que precisaram de cuidados, quem tradicionalmente toma conta da economia de cuidado, que não é remunerada? São as mulheres.
Então, são as mulheres que tiveram, na maior parte das vezes, as mulheres, e mais ainda as mulheres negras, que tiveram que lidar com o fato de não poderem parar o trabalho, porque precisavam sobreviver e dar de sobreviver à sua família, mas, ao mesmo tempo, precisavam cuidar dos seus familiares e da sua estrutura familiar, sem nenhuma outra estrutura de amparo. Porque a escola aí tem um papel muito importante. A escola é o papel de amparo, né, onde você pode deixar tranquilamente as crianças, aí você tem o serviço de saúde, onde você pode deixar uma pessoa mais enferma, só que os serviços de saúde estavam absolutamente ocupados pela situação da pandemia. Então, a sobrecarga e a responsabilidade, e aí, muitas vezes, o desespero, entra nas mulheres que são responsáveis por essa economia, e mais especificamente nas mulheres negras. Então, por isso, a gente tem esse recorte muito grave e uma tendência a um aumento de desigualdade muito grande, porque quanto menos estrutura você tem para organizar a sua família, menos possibilidade também você tem de sair para o mundo de trabalho e, mais precisamente, para o mundo do trabalho formal, aquele que te dá uma segurança, aquele, ainda que seja autônomo, mas que seja autônomo formal, para dar uma respaldo, uma segurança, uma proteção social, e isso está fora da realidade, infelizmente, de uma boa parte de brasileiras. Aí eu vou me referir às mulheres, porque realmente, definitivamente, são as pessoas que mais têm sofrido com essa crise. Esse trabalho que a gente está fazendo com as cartadeiras, né, de papel, me lembra, e eu faço até questão de falar aqui, que a gente tem, a Casa Poema, que é a minha instituição, tem várias parcerias com a OIT, com o Ministério Público do Trabalho, mas uma delas que mais me orgulha é esse de o Cozinha em Voz. São vários projetos que têm a palavra como equipamento de cidadania, né, para que essas pessoas possam parar de orbitar em torno do mercado de trabalho e ter um lugar definido dentro dele. E eu acho a palavra um passaporte, acho que você entende muito bem isso. Isso da gente, eu fico pensando como é que a gente faz, Thaís, para ampliar esse trabalho da palavra com essas mulheres. Porque a Mirtz, quando a Mirtz Renata fala que viu racismo, classismo, é muito importante essas palavras na compreensão dela. Isso dá uma outra dimensão à própria luta dela e é outro lugar. Então, eu queria saber, assim, eu sinto que nessa urgência, né, do trabalho e do dinheiro, fica muito pouco lugar, o lugar da cidadania, sabe, dessa mulher preta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É que, na verdade, eu acho que uma coisa não existe sem a outra. Talvez a política, ou a ideia, ou a estratégia, ou o caminho de aumento de empregabilidade sem garantia de cidadania, ela não muda a característica de uma sociedade. O trabalho em si não muda, na verdade, toda a realidade de um grupo ou de uma pessoa. O que muda a realidade é a sua colocação na sociedade, é o seu espaço, né? É a sua garantia de direitos, é você ter certeza de que você tem direitos e que você pode pleitear esses direitos, que você vai ser escutada. A gente ainda tem uma história que eu falo que é difícil sair dela, né? A nossa história de construção, ela é tão cheia de estereótipos, de estigmas e de exclusões, que até hoje a gente vem brigando e vem ressignificando e vem reconstruindo, e na primeira crise ou na primeira situação que a gente passa de mais gravidade, parece que volta tudo a uma situação que era uma situação colonial de conforto, onde você tem aquelas poucas pessoas no poder e aquelas outras que vão seguir e obedecer. E quanto mais conhecimento, quanto mais palavra, quanto mais capacidade de expressão você tem, menos você segue, menos você é controlado e controlada. Por isso que é tão potente esse trabalho que a gente faz, apesar de ser tão pequeno, né? E ele é de um grupo. E eu costumo dizer que depois de alguns anos trabalhando nessas áreas, em várias áreas da diversidade, de inclusão, eu entendi que eu acho que não existem grandes revoluções, né? As grandes revoluções são as pequenas,
Uhum. pequenas em tamanho, mas as grandes em simbologia, em significado, em capacidade de replicação, em permanência. Então, o que é, por exemplo, você dar o trabalho para alguém se não tem estrutura? Provavelmente daqui a 6 meses vai ser a primeira pessoa a ser desempregada. Na primeira crise ou na mesma situação. Mas se você tem uma situação de estrutura que é dada para algum grupo, para alguém que fez o curso, que vai passar para os seus filhos, para as pessoas que moram perto, e que vai mudar a forma da gente se colocar no mundo. E aí eu acho que a gente começa a fazer algum tipo de revolução, de mudança. Quando a gente muda a nossa forma de existir, porque afinal de contas, o que é essa sociedade que a gente fala? Não é um ser fora, somos nós. Eu não posso criticar uma sociedade se eu faço parte dela. Ela é feita de nós. Claro, ela é feita de nós, então a gente tem que fazer parte dessa reconstrução, de reconstruir o desenho que é ela, né? Esse conceito que é ela, e deixar de ser ela e passar a ser a gente. Então, nós somos, se a gente for colocar em número, nós somos maioria. Nesse país, nós somos maioria. O que é que nos falta? Talvez a palavra, talvez esse se colocar, talvez seja isso que falta para a gente efetivamente exercer a maioria desse poder. Porque nós não estamos nos espaços de poder, de decisão, de discussão. Por que a gente não está? Obviamente tem toda uma explicação para isso, tem toda uma história, mas olha a potência de quanto a gente falou hoje. Você ouviu dizer, teve até um meme, né, que é um meme e é uma verdade. Diz que se as mulheres estivessem fazendo a coordenação da imunização, estava todo mundo vacinado, de banho tomado, comido. Eu adoro isso. E o pior, eu não sei, mas tem um estudo aí que nas prefeituras coordenadas por mulheres, em vários lugares administrativamente, publicamente, a vacina, onde teve mulher mandando na história, foi bem sucedida no sentido do seu processo. Então, eu fiquei pensando nisso. Cara, eu acho muito... parece que o mundo... É estranho, né, que o mundo demore a ver isso. Sabe? Eu não sei se o mundo demora a ver isso. Eu acho que tem uma estrutura para isso acontecer. Eu não acho que a gente demora a ver isso. Mas o homem não sabe que isso não for visto, sabe fazer isso muito bem? Pois é, mas se a mulher assumir, o que vai acontecer? A gente muda a estrutura de poder e de privilégio. E a estrutura de poder e privilégio, ela só existe porque tem pessoas que estão no poder e com privilégio e não querem perder esse poder e esse privilégio. Então, não é necessariamente que essas capacidades não são vistas, é que a gente precisa realmente mudar uma estrutura muito, muito forte. Por isso que se fala tanto e que é verdade. O que é o racismo estrutural que vocês tanto falaram, né, antes de mim? É aquela estrutura que está forte, que é mais forte do que uma ação, que não é só uma ação que você quebra. Você precisa quebrar toda a estrutura que foi formada em cima disso. E para isso ser feito, é importante a gente repensar todos esses processos. Então, esses momentos onde a gente dialoga, onde a gente pensa, repensa, reflete e coloca, eles são fundamentais. Sem diálogo, a gente não vai para lugar nenhum. Quais são os grandes instrumentos que você tem para enfraquecer grupos? Dificultar o diálogo. O que a gente está fazendo agora na pandemia? A gente conseguiu, através desses modelos online, falar com mais gente. Porque a gente não chegava a determinados lugares, porque era tudo presencial. Se tem talvez uma das coisas boas que toda essa reestruturação que a gente teve que passar, foi a gente conseguir se colocar aqui no mesmo lugar. Foi a gente conseguir gravar isso daqui para outros lugares, ouvir outras pessoas, receber as mensagens de quem está mandando, deixar isso registrado, a gente conseguir fazer uma rede de comunicação e de reflexão para realmente criticar a estrutura que a gente tem, porque sem crítica à estrutura que a gente tem, é impossível retomar um processo que seja um processo, como a gente fala, né? Eu costumo dizer, a OIT já fez mais de 100 anos. A pedra fundamental da OIT estava escrita: se queres a paz, busque a justiça social. Ou seja, não existe paz sem justiça social. E justiça social é direito para todas as pessoas de maneira igualitária. Não existe outra maneira de você ter uma sociedade que viva minimamente em harmonia se você tem um grupo que não consegue acessar basicamente os seus direitos.
Olha, você sabe, Thaís, que agora, pensando nessas coisas que você sempre é bom conversar com você, você falou sobre a questão da palavra e tal, e eu fiquei pensando, é claro que é a grande saída, porque me ocorreu agora isso. Quem foi o grande aliado das opressões? O silêncio. Claro. Quando a mulher abre a boca por causa de sua opressão, exigindo sua justiça, muda tudo no jogo. Porque conta-se com o silêncio. Contou-se com o silêncio do oprimido, né? Mas que é mais do que o silêncio, a nossa história do Brasil é pautada pelo silêncio. Nós temos desaparecidos até hoje, que foram silenciados em sua história. Nós temos uma historiografia do Brasil onde você abre ainda, começou a mudar agora, felizmente, mas você abre os livros de história e você vê pessoas brancas como heróis do Brasil. Ai, ainda bem que A queimaram. gente não sabe o nome das pessoas que fizeram história nesse país e que foram referência nesse país, que são pessoas negras, homens e mulheres. A gente não tem referências de pessoas trans que também fizeram história nesse país e que a gente não sabe. Então, a nossa historiografia ela é construída de acordo com a narrativa que se quer dar. Então, é preciso reconstruir. Então, o silenciamento, ele pautou a construção do país desde o começo. E agora é onde a gente precisa romper com isso. Por isso que a palavra é tão importante, o se colocar é tão importante. A gente está aqui com o tradutor de Libras para isso, para também que a palavra chegue a todas as pessoas. Essa tradução de Libras, a legenda, ela tem que estar presente em todos os nossos materiais, porque a acessibilidade tem que chegar a todo mundo. Inclusive, eu quero acrescentar na próxima, do nosso canal Aurê, eu quero já acrescentar a autodescrição, porque há deficientes visuais nos escutando. Sim. Então, para a gente depois, agora já está no final, mas é bom que a gente amplie mais ainda, né, nosso pensamento inclusivo. Ontem foi a primeira vez que eu participei de uma live que tinha autodescrição, e eu achei tão bom, sabe? Então, eu estou me aprendendo a me autodescrever com essas lives. Eu não tinha, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Você fala que você é negra, bem negra. Não. Você aproveita para, né? Eu não sei muito bem. Eu estou me colocando nessa autodescrição. Sou baiana, negra, os cabelos cacheados. Gente, ai, que delícia. Estou apaixonada pelo nosso encontro aqui. Saio mais rica. Parece que não, mas isso tem uma força danada. A gente, daqui a pouco, volta a se encontrar. Muitas dandaras são responsáveis por estarmos aqui. Uma delas, doutora Delamare, que é assim uma... Delamare, que é do Quilombo contemporâneo. Estamos aqui. Me lembrei de um poeminha chamado Antibélica. Eu gosto muito desse poema. Ele é muito simples, mas eu gosto dele por isso, talvez. Fazia roupinhas de boneca, meu Deus. Tão linda que ela era, tão linda! Os vestidinhos muito bem acabadinhos por dentro e por fora, eram arte. Eu disse, que linda! Como você é linda fazendo essas roupinhas de boneca, linda! Ela me olhou doce, e de dentro dos olhos de seus 65 anos, saltou a menina de 8 para me dizer singela, é só tirar o modelo. Senti amor pela senhora e pela pequena. Ah, tem gente que é poema. Muito obrigada. Não deixe de seguir a gente, não fique longe do nosso canal. Venha para o nosso Quilombo Contemporâneo. Melhor irem se acostumando, Rael da Rima. Vão ter que se adaptar. As pretas com din-din gastando, sem se preocupar. E para contrariar seus planos, nas grades não vamos ficar, unidas, nos fortificando. E quem vem lá? Abençoa os mais velhos, abençoa os mais novos. Muito boa noite. Obrigada.